Bom dia, galera. Eu estive olhando o canal do. Eu acompanho o canal do Escola para Trader B3, que ele faz algumas. Ele opera suporte e resistência e tal. E aí ele fez um. Agregou aqui ao Jack, para quem opera o Jack Valente, né, do estratégia do Thomas. Ele agregou o histograma de agressão. Só que lá, no canal dele, no histograma de agressão, ele é agregado ao volume financeiro, só que o volume financeiro sem cor. Aqui eu coloquei com cor. E eu percebi que ele dá umas entradas. Quando ele dá entrada muito mais assertiva que no Jack. E ele dá menos entrada aqui no Jack também. Tem dia que os dois dão a mesma quantidade, mas ele dá menos entrada. Aqui o que eu faço? Eu operando com o Jack, eu uso o histograma. O histograma é apenas uma confirmação da entrada, se realmente é uma entrada boa ou não, tendo em vista que você tem que levar em conta suporte e resistência, que é o primordial também. Você tem que fazer o suporte e a resistência. Traçar antes, quando você vai antes do mercado abrir, você vai lá, traça o suporte e resistência de alguns dias atrás, né? E coloca o histograma como um auxiliar na sua tomada de decisão de entrada ou não. Aqui, por exemplo, no dia 16, que eu acho que foi na quinta-feira, não me engano, o que aconteceu? Ele habilitou uma entrada aqui, junto com o Jack, neste candle aqui, né? Porque este candle aqui foi maior que o candle anterior. E ele habilitou uma entrada, mas ele deu um stop no próximo candle, que foi este aqui. Tá? Aí ele deu uma outra entrada de venda neste próximo candle, no próprio candle no próprio candle de stop. Ele deu uma nova entrada de venda e pagou neste candle aqui. Só ele habilitou no Jack e no histograma. Por quê? Porque os dois fecharam da mesma cor, que foi venda. Então, este daqui vermelho, este aqui vermelho habilitou uma venda neste daqui, que pagou aqui. Tá? Aqui, quem não tinha entrado neste candle aqui, habilitou um aqui no Jack, só que no histograma não habilitou porque ele não teve agressão suficiente. Aí ele pagou aqui, neste daqui, e este daqui habilitou uma nova venda, que pagou neste daqui. Tá? Neste daqui, por exemplo, no histograma de agressão, habilitaria uma venda, só que no Jack não habilitaria, porque o candle não fechou acima do candle anterior. Aí neste próximo candle aqui, que é o candle das... Que hora que é esse aqui? Das 11 horas. Que o Thomas também diz para operar até as 11. Mas eu geralmente opero até meio-dia, porque eu vejo que dá muita entrada também. É mais arriscado? É mais arriscado. Só porque ele dá entrada também. Tá? Nos dois aqui, habilitaria uma venda neste candle aqui. Tá? Só que aqui eu não fazeria a venda por causa do suporte. Tem um suporte aqui. Eu não realizaria uma venda, tá? Eu ficaria de fora. Então tá, aqui 11 horas, né? Aqui, por exemplo, às 11 e... Acho que é 11h30, né? 11h30 habilitou uma nova compra no Jack. Só que nele não habilitou, mas ele pagou. Mas aqui quem faz análise gráfica, né? Quem opera suporte, resistência e análise gráfica, faria uma compra aqui. Porque ele estaria no suporte, né? Isso aqui, se eu não me engano, acho que é um martelo invertido. E... Não, isso aqui é o martelo invertido. E tem aqui este candle aqui também, né? Que seria um sinal de reversão. Que o martelo também é um sinal de reversão. E pagou aqui, para quem opera o Jack. No meu caso aqui, como eu usaria o histograma e o volume financeiro, não daria a entrada. E aí então deu meio-dia também eu não faria mais nada, tá? Inclusive aqui que não deu entrada, acho que deu no Jack aqui por muito pouco, muito pouco.
Muito pouquinho deu entrada no Jack, mas muito pouco. Mas eu não faria porque já é meio-dia o povo vai almoçar e o mercado fica muito volar, muito ruim, não sabe o rumo que toma e aí fica complicado. Eu já operei depois do meio-dia e realmente não dá bons resultados. Então o que acontece? No histograma ele dá umas entradas um pouco mais assertivas, tá? Eu aconselho vocês a fazer replay pelo replay de mercado, tá? Usando os dois e vocês vão ver. Eu fiz alguns outros dias, eu vi realmente que pagou muito bem. Tem hora que o Jack dá entrada, tá? E ele paga de todo jeito. O Jack tem às vezes paga e às vezes não paga. Por quê? Por que às vezes não paga? Porque tem vezes que ele tá aqui, ó, numa zona de suporte, tá? E muitas das vezes o histograma não habilita, tá? Igual aqui, ó. Tudo leva para tomada de decisão. Este candle aqui habilitaria uma entrada nos dois, no Jack e no histograma. Habilitaria. Só porque ele está aqui, ó, bem num suporte. Então o que acontece? Quem busca poucos pontos, igual eu não busco mais 200. Eu busco menos agora. Porque eu dou uma refinada para ter uma taxa de acerto um pouco melhor e evitar, quanto menos loss você evitar, quanto melhor você adaptar a estratégia ao seu operacional, ao seu modo de operar, é bom para você, porque a estratégia muitas das vezes, ela toda original, ela tem, às vezes ela não paga. Por quê? Porque inclusive o Thomas ele não opera mais a estratégia originalmente, buscando 200 pontos. Eu opero buscando menos. Por quê? Porque o cara vai lá, o cara coloca uma saída com 180, outro coloca com 130, outro coloca com 150. Então assim, você coloca o meio termo para justamente você não ser pego de surpresa. Aqui, por exemplo, ó, tinha dado quantos pontos? Aqui tinha dado 136 pontos, né? 136 isso, 150 praticamente. 150, 140 pontos. Então o que acontece? Não me pagaria, né? E quem opera a estratégia do Thomas originalmente também não pagaria. Mesmo aqui tendo volume financeiro habilitando e no histograma habilitando. Então você tem que ter os três: o histograma, o volume e suporte e resistência, que é primordial. Então, e ter, claro, conhecimento de mercado um pouco, né? Não é só sair operando a estratégia que você compra lá do fulano, do ciclano. Você tem que pegou aquela estratégia, ela é boa para você, adapta ela. Se você não tiver, hoje tem aí curso aí de análise gráfica no mercado, no YouTube aí de graça. Mas eu comprei uma vez eu comprei do Ports Trader. Inclusive ele explica muito bem a questão de suporte, de análise gráfica, suporte, resistência, price action, essas paradas todas aí, né? Igual o Thomas fala, essas firulas, mas você tem que ter isso aí para tomada de decisão. Tem lugar que você vai fazer entrada e você não habilita ali no método uma asa ali num suporte em questão de suporte e resistência ou numa análise gráfica não habilitaria. Então você tem que levar isso aí tudo a seu favor na tomada de decisão. É complicado? É difícil o mercado financeiro? Porque se fosse fácil todo mundo ganhava dinheiro nisso aqui. Entendeu? O dinheiro está aqui. O problema é que é o seguinte, você tem que saber como pegar ele. O dinheiro está ali disponível o dia inteiro para você, né? Então assim, eu usando o histograma, eu vi que realmente você consegue ter uma taxa de acerto um pouco maior e usando suporte e resistência. Eu não usava suporte e resistência. Quando eu operava o Jack, eu operava ele no modo cru, né? Operava ali até meio-dia também, só que ele ainda paga mais do que perca, ele dá mais ganhos do que perca, o Jack. Mas com o histograma eu refinei ali as minhas entradas em torno de 50% e tive uma taxa de acerto maior. Entendeu? Aí, então assim, aqui daria uma entrada, né? Aí deu um loss. Aí aqui deu outra entrada no Jack. Aí pagou, né? Mas no histograma deu entrada apenas neste daqui, né? No Jack e no histograma. Então deu duas entradas. Deu três entradas no caso, né? Deu essa aqui que deu o loss. Deu essa aqui novamente,
que pagou nessa aqui, que deu uma outra entrada, né? Deu outra entrada aqui também, que pagou neste daqui. Então deu aí em torno de três entradas, 2 para 1, né? Deu duas entradas de gain e uma de loss. Já no Jack, daria essa entrada aqui, neste candle aqui, né? Aí daria entrada aqui também, né? E daria uma outra entrada aqui, que pagaria também. Então ele deu uma entrada a mais o Jack. E se nós for colocar no dia de hoje que é dia 20, mais ou menos, aqui ele daria vamos ver aqui quantas entradas ele daria. Aqui usando os dois, né? O histograma e o Jack. Aqui no caso ele daria uma entrada, deixa eu ver aqui, neste daqui é o primeiro do dia, este daqui ele não habilitaria no Jack, este daqui já se habilitaria no Jack, este daqui ele já habilitaria, que é o das 9h30. Ele habilitou, pagou neste daqui, inclusive quem operou hoje, dia 20, ele viu que esse aqui demorou demais para pagar, ele foi pagar praticamente neste daqui, tá? Aí este daqui não, ele deu entrada no Jack, mas no histograma ele não habilitou a entrada. Aí ele deu outra entrada neste daqui, que é o das 10 horas. Que eu não sei se pagou, vamos dar uma olhada aqui se pagou. Pagou. Pagou neste daqui praticamente. Para mim, que opero com menos pontos, menos de 200 pontos, tinha pago neste daqui, né? Agora, para quem busca os 200 pontos, ele pagaria neste candle aqui, que está sendo o candle das 10h30. Tá? Então, ele deu, usando o histograma, ele deu o histograma e o Jack deu uma entrada, duas entradas. Todas elas pagaram. Aqui, por exemplo, eu ficaria meio com o pé atrás de fazer uma entrada, por causa de ter uma região de suporte aqui, tá? E aí ele foi e rompeu, né? Neste candle aqui, no candle das 10 horas, ele rompeu. Eu fazeria como habilitou uma venda, eu fazeria esta venda buscando aqui esse suporte, que eu acredito que ele vai vir. Nesse suporte aqui no 123.640. Se caso ele subisse, eu poderia fazer uma nova venda aqui no 124.740. Eu poderia fazer uma nova venda aqui. Eu colocaria uma ordem aqui, né? Buscando, talvez ele voltaria de novo, fazia um pullback, né? E voltaria novamente. Para quem está acompanhando o mercado, dá uma olhada aí para ver depois, para ver se realmente ele buscou aqui esse suporte aqui. Para mim, ele vai buscar esse suporte aqui tranquilamente. Quem opera o Jack, buscando 200 pontos, pagou neste daqui, nesse candle aqui. E quem opera o Jack também buscando 200 pontos, pagou neste candle aqui. Então, no Jack deu uma, duas, três entradas. Todas as três pagaram. E você usando o histograma de agressão como um auxiliar na sua tomada de decisão, ele deu duas entradas e todas as duas pagaram. Então tenha em mente que você, usando o histograma, você terá um auxílio a mais na sua tomada de decisão. Sendo que você usar o histograma, como o Escola para Trader B3 diz também, você tem que traçar suporte e resistência, porque sem suporte e resistência você não consegue saber qual que é as regiões aonde o preço pode ir. Então fica aí o vídeo, e aí espero que vocês tenham gostado, e caso queira utilizar o histograma, fica à vontade. No meu caso eu busco 170 pontos, mais ou menos. Eu vi que é uma média que ele vai lá, ele sempre busca 170 pontos, 150 a 170, que eu sempre busco. Eu não busco mais 200 porque tem vezes que ele não vai, ele vai no 180 volta, né? Tem vezes que ele paga de primeira, mas no modo geral eu sempre busco 150 a 170 pontos. Aí já não é o método Thomas, é o meu método.
E aí quando você faz qualquer tipo de alteração, já não é mais o método daquele cara que está te vendendo. É o seu método. E tenha em mente que mercado financeiro não tem garantia nenhuma. A única garantia do mercado financeiro é que não tem garantia. Então, tenha o seu controle de risco, tenha seu controle de capital, entendeu? Não opere alavancado demais, que eu já operei muito alavancado, já tomei muito stop por causa de operar alavancado. Então, você pega, opera dentro dos faça um gerenciamento, habilita aqui no Profit. Quem tem o Profit aqui, ó, hoje a maioria das corretoras tudo dá o Profit de graça, né? Então você vem aqui, ó, gerenciador de risco. Você vem aqui, o meu não está habilitado, eu não habilitei ainda, mas eu vou habilitar. Aqui o que que acontece? Você consegue colocar, ó, quer ver aqui, ó, você consegue bloquear ordens quando está abaixo do preço. A perca, você pode habilitar aqui, eu quero perder hoje no dia, sei lá, R$ 200, né? Você vem aqui, quando o total de perca for maior que 200, ele vai bloquear suas operações, você não vai conseguir operar mais. Quando o seu ganho na conta for maior que, vamos pôr 200, que é 1 para 1, igual o trader B3 lá e coloca 150 de loss para 150 de ganho. Você colocou aqui, ó, isso aqui é bom para você que tem, como é que fala, você que é muito é muito ansioso, faz muitas operações e tal. Cara, bateu o seu ganho, bateu o seu loss, você habilitar os dois, né? Ou habilitou só um, tipo, habilitou só seu ganho ou só sua perca, bateu aquilo ali, pronto, acabou, fecha. Ele vai travar, você não vai conseguir nem alterar a sua aqui. Quando você habilita aqui, ó, bloquear a adição de gerenciamento de risco, aí você tem como bloquear por tantas horas ou até o final do dia. Entendeu? Aí você não consegue fazer mais nada, você consegue fazer só no outro. Isso aqui é bom para você também. Aí tem como bloquear por número de percas, né? Aí por número de operações, para quem opera demais. Eu sou acostumado a fazer, sei lá, 20 operações por dia. Não, então com 20 operações, independente da operação, independente da situação, ele vai bloquear. Ele bloqueia também e a partir do horário. Vamos supor, tipo, o Thomas fala lá, não, opera até 10 horas, até 11 horas, perdão. E eu opero até meio-dia. Você vai lá, para não fazer cagada, porque muitas das vezes a pessoa faz cagada, vai lá e a partir de tal horário, de meio-dia. Meio-dia ali com o seu ganho, com o seu stop, com o seu ganho, com o seu loss, independente da quantidade. Você veio lá, veio aqui, marcou apenas o horário, colocou aqui meio-dia, pronto, meio-dia ela bloqueia. Pronto, você não consegue fazer mais nada nesse dia. Amanhã você consegue. Você consegue até gerenciar aqui tirar a ordem, tirar esse tipo de bloqueio e tal, fazer tudo. Mas no dia você não consegue fazer nada. A plataforma ela bloqueia. Isso aqui é uma coisa boa para você, né? Para você que não está acostumado, que você que faz muita operação, que como eu, muitas vezes você está ganhando, está no game, você vai lá e vai pro loss com um número de contratos sem um gerenciamento de risco adequado, entendeu? Eu aconselho, você consegue fazer dinheiro porque eu faço dinheiro. Você consegue fazer dinheiro ali com até 3 contratos numa única operação, operar com 3 contratos, entendeu? Tipo, vim aqui, ó, coloca, eu saí aqui, não salvar. Aí você vem aqui, ó, 3 contratos, pronto, compra ou venda. Faz aqui uma operação com 3 contratos, buscando ali seu número de pontos adequados, da sua estratégia, pronto, acabou. Aqui você consegue ganhar dinheiro, 100 pontos são R$ 60. Se você busca ali 100 pontos por operação e você fizer 3 operações no dia, buscando 100 pontos, são R$ 180. Então, assim, isso com 3 contratos, você não está muito alavancado, né? Dependendo, claro, do seu capital. Eu aconselho para você operar com 3 contratos aí, pelo menos R$ 1.000. Menos do que isso, eu acho que não seria muito viável. Porque dá muita vilinada, muito stop. Eu já operei, fui inventar de operar com 5, daí colocar R$ 500 lá, R$ 300 e operar com 10 contratos. Cara, já ganhei dinheiro? Já. Quando eu peguei uma tendência boa, mas quando você pensa que está na tendência, ele volta contra você, cara, é 2 tempos ele te stop. Então, fica aí a minha
minha sugestão, né, para vocês fazer a operação aí utilizando o histograma como um fator de agregado à estratégia. Aí lembre-se que é a sua estratégia, não é mais estratégia do Thomas, não é estratégia de ninguém, é a sua. Mas lembre-se, para operar o histograma independente, coloca suporte e resistência, porque ele te ajuda demais na questão de onde o preço está, a região de briga ali e tal. Entendeu? Aqui, ó, para buscar esse suporte aqui, 258 pontos. Para mim ele vai vir, tá? Para mim ele vai vir. Vamos ver até mais tarde aí o que vai acontecer. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se for de bom de bom de bom uso, que vocês façam uso aí, é, que agregue valor vocês aí às suas operações. Beleza? Então tá bom. Então até a próxima. Abração.